Olá pessoal, tudo bem? Eu quero iniciar essa videoaula dizendo o quanto eu estou feliz. Pelo seguinte, eu estou percebendo que vocês estão cada vez mais participativos, principalmente com o conteúdo da última aula. Vocês estão lembrados? E eu recebi diversos e-mails, WhatsApp, com fotos. Então vamos lá, para a gente entender. Nós vamos iniciar a nossa sétima videoaula, né, de gestão industrial. Eu sou o professor Leandro Santana e quero ver se vocês estão lembrados mesmo. Eu acredito que a maioria sim, porque pela participação, pelo material que me enviaram. Ah, tá aqui. Foi os 5 censos da qualidade, ou 5 S. O pessoal, olha, levou a sério. Fez arrumação em casa, tirou a foto do antes e do depois, mandou, eu fiquei encantado. Olha, eu não vou mandar porque era particular. Teve alunos que falaram, olha, professor, não mostra não, só foi para você ver como que eu fiz a minha organização. Então, não é só questão de organização, né? Vamos lá pensar, relembrar um pouquinho, rapidamente, sobre os 5S, né? Primeiro, o senso de utilização e descarte. Você vai separar o que é útil do que não é mais útil, é inútil, né? Você vai descartar, não usa mais. E aí você vai ordenar, ou seja, você vai organizar. Depois você vai aproveitar, né? Fazer uma limpeza como um todo e conservar aquilo que você tem de mais valioso e importante, pensando na sua saúde e higiene e na autodisciplina, que é pegar todo esse conjunto do primeiro senso até o quinto senso para tornar um modo de vida, né? Uma cultura, para que ela seja enraizada. Então, para você sempre ser organizado, pensando nesses 5 censos aí, e eu fiquei muito feliz que o pessoal participou e levou a sério. E acho que, olha, esses 5S acho que deveria chamar sonho de mãe. Porque toda mãe pensa nisso aqui para um filho, né? Que tenha tudo organizadinho, pensando na higiene, pensando na saúde e na autodisciplina. Então, sonho de mãe, isso, já pensou? Isso é uma maravilha. Vocês estão lembrados da primeira videoaula de gestão industrial? E a gente viu aí o que abordaria o curso. E hoje a gente vai tratar de um. E eu não vou ficar devendo, né? A gente vai tratar de um aspecto muito importante para o gestor industrial. E quando a gente fala de gestor industrial, né? Tudo que eu passo aqui a gente pode aplicar também na nossa, não só na vida profissional, como na nossa vida pessoal, que é tema aí de gestão financeira. Então vamos ver um pouquinho. Hoje a aula vai ter que a gente prestar bastante atenção, porque serão vários conceitos, principalmente quem tem um pouco de dificuldade em fazer cálculo, tá? Mas aquele que tiver dificuldade, dá uma pausa, volta um pouquinho, assiste de novo e com o caderno vai fazendo as anotações que com certeza vocês vão conseguir absorver o conteúdo. Bom, para a gente tratar desse assunto, a gente precisa relembrar primeiro alguns pontos importantes, né? Um deles, a porcentagem, tá? Então, o símbolo de porcentagem vocês estão vendo logo aqui abaixo, né? E porcentagem representa uma divisão por 100. Então, por cento, eu vou dividir por 100. Isso que garante aí que vai representar uma porcentagem qualquer. Então, podemos escrever de duas formas, tá? Além da com o símbolo aí, né, que a gente acabou de ver, também na forma de fração e na forma decimal. Observem também que a porcentagem pode ser também chamada de percentagem. Então, existem dois jeitos aí de falar de porcentagem ou percentagem.
Então, um modo de expressar aí uma expressão, né, uma proporção ou uma relação entre dois valores. Então, uma é a parte e o outro, né, é o inteiro. Então, é uma relação. A partir de uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, aquilo que eu disse, dividir um número por 100. E a porcentagem é um assunto que está bastante presente no nosso dia a dia, em situações principalmente financeiras, e como a gente iniciou a aula, vamos tratar alguns aspectos aí, algumas questões financeiras. Então, olha aí, 5%, que é igual a 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Ou 0,5% é 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,005. Assim por diante, nós temos aí a última expressão, 33,8 dividido por 100, que é igual a 0,338. Até aqui simples, então vamos dar sequência. Muito simples. Mais alguns exemplos aí. 4 dividido por 100, que é igual a 0,04. 15 dividido por 100, 0,15. 80 dividido por 100, 0,80. E se eu colocasse aqui 0,8, também estaria certo, né? Então, 4 dividido por 100 está em que forma? Está na forma fracionária. Então, nessa forma aí que está descrita aqui, 4 dividido por 100 é a forma fracionária. E agora, 0,04 está em que forma? Deixa eu ver. Muito bem. Forma decimal. Tranquilos? Então a gente já pode, inclusive, fazer exercício, né? Mas vamos lá. Para fazer o cálculo aí de uma determinada porcentagem, de um número, né? Nós aplicaremos a porcentagem decimal ou fracionária pelo número em questão. Vamos lá, vamos aos exemplos. Então, eu quero saber quanto que representa 10% de 35. Então, se é 10%, né? 10%, lembra que eu disse, né? Aqui eu vou transformar em decimal. Então, 10 dividido por 100 é 0,1 vezes 35 dá 3,5. Então, 10% de 35 é 3,5. Agora, isso aqui eu calculei pela forma decimal. E se eu for calcular pela forma fracionária? Então, 75%. 75 dividido por 100 vezes 50. Então, 75 vezes 50 dá 3.750. Dividido por 100, igual a 37,5 ou 37,5. Então, bem fácil aí para calcular aí, descobrir o que representa determinada porcentagem. Tem uma relação aí, né, entre dois números. Exercício. Então, esse aí é para vocês resolverem de duas formas, né? Pela forma fracionária e decimal. Então, dois exercíciozinhos simples para fazer que vai estar disponível depois lá no nosso site, né? Pelo link do WhatsApp, e aí vocês vão resolver. Agora, nós precisamos agora entender dois conceitos que a gente vive no dia a dia, né? Quando tem aumento e quando tem desconto. Então, qual é a operação básica que representa um aumento? Está aumentando, estamos adicionando, estamos somando. E a operação básica que representa o desconto está diminuindo, subtraindo. Fácil, né? Muito fácil. Então vamos lá. Tem gente que tem facilidade de falar, olha, aumentou tantos por cento, já faz de cabeça. Agora aqueles que não tem. Tem gente que
tem dificuldade, vai falar, já vou fazer direto na calculadora. Mas não é esse o intuito. A gente tem que, aquilo que eu sempre venho falando, para a gente exercitar nosso raciocínio lógico, trabalhar nossa mente, para que ela não fique preguiçosa, né? Agenda só de celular, fazer conta só pela calculadora, não. A gente tem que praticar. Então, eu tenho R$ 52,50 e tive, ou acrescentei, ou tive um aumento de 20%. Como calcular isso daqui? Então vamos lá. Qual o método? Você vai determinar. Ou eu vou fazer de cabeça, ou eu vou fazer pelo método decimal ou fracionário. Então vamos lá. 52 vezes 0,20, né? Porque 20% é 20 dividido por 100, então é 0,20, que dá 10,50. Esse valor representa o quê? O aumento ou o valor com aumento? Responda. Então, 5 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Representa o aumento. Quanto aumentou, tá? Agora, para representar o valor com aumento, eu vou somar o valor de 52,50 mais o aumento. Então, deu R$ 63,00. Simples. Valor com aumento. Então, vamos lá. Agora, uma fórmula para eu calcular o aumento, o valor com aumento. Vamos lá. A fórmula é 1 mais a porcentagem dividido por 100 vezes o valor. Então, 1 é da fórmula, mais 20 é os 20%, dividido por 100, vezes o valor. O valor é 52,50. Então, é igual a 63. 63 é o quê? Que tipo de valor? Já dá direto o valor com aumento. Tranquilo? Eu acredito que isso é bem tranquilo, hein? Agora, a gente precisa calcular o inverso aqui. O que seria o inverso? Então, seria para calcular o desconto e o valor com desconto. Todo mundo gosta de desconto? Nas compras sim, né? Mas no salário não. Então, R$ 61,00 menos 30%. Então, olha lá, da forma decimal, 61 vezes 0,30 ou 0,3. Então, 61 vezes 0,3, aí você pode fazer... Não faz na calculadora não. Faz a continha. 61 vezes 0,3 dá R$ 18,30. Esse valor é o quê? É o desconto ou o valor com desconto? Me respondam. Muito bem, esse é o desconto. Se eu tive 30% de desconto, custava 61, ele teve desconto de R$ 18,30. Então, R$ 61,00. Agora eu quero saber quanto que vai custar, né? Quanto que vai ser o valor com o desconto? 61 menos 18,30, R$ 42,70 é o valor com o desconto. Então vamos lá. Nós vimos uma fórmula para calcular o aumento. Agora também temos a fórmula para calcular o desconto. Pode ser desse jeito, mas também pode ser através de fórmula. A fórmula é 1 menos a porcentagem dividido por 100 vezes o valor. Então, 1 menos, então vamos lá. Aqui não vai o porcentagem? 30 dividido por 100 vezes o valor, que é 61. 1 menos 0,3 vezes 61, que dá 1 menos 0,3, 0,7 vezes 61, 42,70. Já vai direto no valor com o desconto. Agora, se eu quisesse saber quanto que foi o desconto, eu só vou diminuir 61 menos 18,30, tá? Ou
desculpa, 61 menos 42,70, né? Que eu vou descobrir o desconto. Ó. 61, deu direto o valor com desconto, né? 61 menos 42,70 vai sair 18,30, que foi o meu desconto. Eu quero saber quanto que teve de desconto. Quero saber quanto que foi o valor com desconto. Então, existem essas duas maneiras. E aí, para vocês calcularem aí exercícios, né? O valor, o aumento, o valor com aumento, o desconto e o valor com o desconto. Esse fica para vocês calcularem, que vai estar lá disponível para... Vou enviar no link. E aqui, um exercício que nós vimos aí questões de porcentagem, aumento, desconto. Só explicando aqui um ponto importante. Quando eu faço uma aplicação em CDB, né? Que CDB tem a ver com finanças, certificado de depósito bancário, eu vou aplicar a porcentagem aqui desse rendimento e o que tiver de renda eu vou descontar 4%, tá? Então, são dados aí fictícios, porém, para a gente efetuar o cálculo. Então, são dois investimentos aqui, a poupança e o CDB, e nós vamos ver qual que é o mais vantajoso. E agora nós vamos entrar em juros, né? Finanças a gente tem que falar de juros. E temos dois tipos aí de juros. Juros simples, que eu vou falar hoje, e os juros compostos. Então, o simples, quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Tá? Então, valor principal, aquilo que eu tenho, um valor ali principal, eu tenho R$1.000, por exemplo, e daí já está no exemplo aqui abaixo, e eu já vou explicar. E simplesmente esse valor principal é o valor inicial, né, emprestado ou aplicado antes de somarmos os juros. Transformando em fórmula, nós temos J é igual a PV vezes I vezes N. É uma formulinha bem simples, né? Então, onde J é os juros, PV. Por que chama PV? Vem do inglês, né? Present Value, ou valor presente, valor principal, é o capital. O I, do inglês, Interest Rate, que é a taxa de juros, e o N é o número de períodos, tá? Então vamos lá. Exemplo, temos uma dívida de R$1.000 que deve ser paga com juros de 8% ao mês. Esse AM aqui, ó, significa ao mês, pelo regime de juros simples, e devemos pagá-la em 2 meses. Os juros que pagarei serão, vamos lá? Então, a fórmula, sempre eu pego os dados da fórmula, né? E vamos ver qual que é a minha incógnita, o que eu preciso descobrir? Os juros, né? Então, juros é interrogação. PV, o valor presente, né? Eu devo R$1.000 agora. A taxa de 8%. Olha só que interessante. A minha taxa, e eu sempre tenho que dividir ela por 100, não é? 8% eu divido por 100, que é 0,08. Por isso que a gente viu aquele conceito lá de porcentagem. Vezes 2. Então, joguei aqui, ó. PV, 1.000 vezes 0,08, não é 8%, né? É 8 dividido por 100. 0,08 vezes 2. Então, os juros que eu pagarei serão de R$160. Bem simples também. O juro simples é simples de calcular. Então, para eu calcular o montante, né? O que é o montante? É o todo. É o valor principal, né? Mais os juros. Eu tenho a seguinte fórmula.
FV, né? Que agora apareceu mais um aqui, ó. FV, Future Value, valor futuro, montante. O PV nós vimos, a taxa nós vimos, e o número de período nós vimos. Então, é o mesmo exercício, porém agora a gente vai calcular o montante. Então, eu preciso calcular o FV, montante. Então, olha só, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá? Então, PV é o 1000, que é o valor presente, 1 mais a taxa, lembram, tem que dividir por 100, 0,08 vezes 2. Então, faz essa continha primeiro, soma 1, e essa conta daqui dá 1160. Posso fazer dessa forma. Ou se eu fizer dessa, não é mais fácil? Por quê? O PV eu tenho 1000, e no exercício, no slide anterior, eu não calculei os juros? 160. Então, a primeira fórmula aqui, ó. Então, 1000 mais 160, 1160. Então, tem duas fórmulas. Duas fórmulas. Você vê qual que é mais fácil. Ah, eu quero fazer em duas fórmulas e depois somar ali. Pode. Ou posso calcular direto por essa? Posso. Então, vai de cada um. E os compostos, juros compostos? Então, esse é o mais comum aí no sistema financeiro e é o mais útil para cálculos de problemas aí do dia a dia. Olha, praticamente ninguém empresta a juros simples. Eu não conheço. Se vocês conhecerem alguém que empresta dinheiro a juros simples, por favor me informe, porque o sistema financeiro usa os juros compostos, vocês vão entender o porquê. Então, neste regime aí, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo aí de novos períodos seguintes. Então, nesse caso, o valor da dívida é sempre corrigida. Ah, estou devendo 1000, daí com os juros, por exemplo, foi para 1100. Eu vou calcular os juros sobre os 1100, mas não sobre mais os 1000, porque ele vai se renovando aí a cada período. Então, a fórmula de juros compostos pode ser escrita assim. Juros é igual a PV, essa fórmula aqui. Ah, então, poxa, que fórmula, hein? Mas podemos ter uma outra, uma mais simples, né? Então, aqui é para calcular os juros. E aqui é para calcular o montante. Então, vamos lá para o exemplo. É o mesmo, aqui são 3 meses, tá? Então, vamos lá. Tem uma dívida de 1000 com a taxa de 8% ao mês e tem que ser paga em 3 meses. Qual será o montante? Quem é o montante? Future Value, ou o FV, o valor futuro. Então, temos aí a fórmula, né? Então, são 3 períodos. Então, N é o período 1. Então, deu o mesmo valor. Para o primeiro período. Para o segundo período, né? Eu estou somando 1, 2 e depois 3, né? Então, 1080. Daí é só porque é o do anterior, ó, lembra que eu disse? Não é mais sobre os 1000. Eu tenho que renovar. É 1080. Mais 108 vai dar 1166,40. E depois eu vou renovar, né? 1166,40. Colocar a mesma taxa. Como são 3 meses, né? 1, 2, 3. Deu 1.259,71. Já pensou? Se forem 100 parcelas, eu tenho que ficar calculando um a um? Não, vamos fazer de uma forma mais simples, né? Se são 3 períodos, eu vou colocar elevado à terceira potência. Se for 10 períodos, elevado a 10. Então é 1000. Aqui vocês podem utilizar a calculadora, tá? Porque se tiver potências muito grandes, para fazer o cálculo vai demorar um pouco mais. Então, qual que é meu valor presente? A minha dívida é de 1000. 1 é da fórmula, mais I. I é a taxa de 8%, tem que dividir por 100, então dá 0,08.
elevado a 3. Então, 1 mais 008 elevado a 3 vezes 1.000, você viu que dá os 1.259,71. Então, faço direto, não vou fazer passo a passo. Aqui só foi para demonstrar que é renovado a cada período. Bom, e se eu quiser calcular os juros de forma mais simples, né? Eu lembro que se eu tenho juros, é o valor futuro menos o valor presente. Então, o valor futuro está aqui, 1.259,71. O valor presente é 1.000. Então, de juros foi 259,71 em 3 meses. Ou, para quem quiser usar os juros da forma direta, porém é uma fórmula que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? 1.000, daí eu vou substituir aqui, ó, 1 mais a taxa 008 elevado a 3 menos 1, fazendo essa continha aqui, vai dar também. Então, fica a sua escolha como calcular aí os juros simples, os juros compostos, o valor futuro no sistema de juros simples ou no sistema aí composto. Então temos aqui as fórmulas aí para facilitar, depois copiem essas fórmulas que vai ser muito importante para o dia a dia de vocês, gestores. Então tem exercícios aí, né, para calcular juros, montante, tá? Tanto nos regimes simples e composto. Atenção, né, para as respostas, não esquecer da unidade monetária, né, que é o cifrão, e informar o resultado separado no caderno de vocês para juros simples e juros compostos. Resultado sempre com 2 casas decimais, ou seja, 2 casas depois da vírgula. Então, aqui, ó, o que é o principal mesmo, hein? Estão lembrados? O principal é o PV, né? Valor presente. Taxa de juros é o quê? O I, o período é o N, tá? Capital, valor presente. Taxa de juros aqui é o I, período é o N, período N. Ah, aqui tá dando já direto valor presente, taxa de juros I. E não esqueçam de dividir a porcentagem aqui, ó, por 100, senão vai dar diferença absurda no resultado. Dúvidas? Perguntas? Não? Então, vamos lá. Valendo ponto, né? E aí eu vou mandar o link para vocês fazerem atividade e vamos relembrar aí quais os exercícios nós temos que fazer. Olha, então eu já coloquei aqui para facilitar, né? Porque senão eu vou ter que voltar lá, professor, para ver qual que é o exercício, que fica mais fácil. Então, os exercícios aí para resolver tanto na forma fracionária e decimal, são só esses dois. Calcular aumento, né? O valor com aumento, o desconto e o valor com desconto também, as respostas com 2 casas decimais. E tem um desafio aqui interessante, tá? Olha só, se um produto ele teve um aumento no seu preço na ordem de 25%, eu tinha um produto, ele aumentou 25%. De quanto o valor desse objeto deverá ser reduzido para que ele volte a custar o mesmo antes do aumento? Quanto que vai ter que reduzir no preço para ele voltar ao mesmo? Qual que é o percentual, qual que é o desconto que tem que ser dado para ele voltar ao mesmo preço? Então, pensa. Responde agora. Isso, respondeu? Olha, tem certeza? Tem gente que acertou, tem gente que está na dúvida e tem gente que não acertou. Então tem que calcular. Então tem um produto, aumentei 25%, vou dar um desconto. Quanto que eu vou dar de desconto para ele? Será 25%? Será 15%? 30%? 27,5%? Quanto que tem que ser esse desconto para ele voltar no preço que ele estava antes? Ah, e tem o do jovem investidor, né? A gente também viu.
que são as modalidades aí, a poupança, o CDB. Então, também para fazer esse exercício. Tem bastante exercício, hein? A gente vai calcular bastante. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Então eu mesclei um pouco, né? Aula com bastante teoria e sem cálculos, e essa tem a teoria, cálculos para a gente exercitar. Aula com cálculo e aula sem cálculo. E o dos juros simples e compostos. Tá? Então, para finalizar, não esqueçam de deixar o like, colocar o nome completo e turma, tá? Relembrando, né? Sempre para relembrar que ganhar a presença e o ponto adicional. Até a próxima aula, um forte abraço e um ótimo fim de semana.